E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais um podcast hoje. E o podcast hoje é com Miguel Mega. E vou anunciar os próximos podcasts. Logo, logo a gente vai ter um podcast semana que vem com Felipe Fidelis, né? Deixa eu anunciar aqui todos os podcasts. E também lembrando que a loja Palácio Musical é uma loja que a gente trabalha aqui em Campinas em parceria, né? Eles indicam alunos para mim, indicam pessoas para comprar lá. E se você falar que assiste o podcast, eles te dão um desconto, tá bom? Então, os próximos podcasts, só para reforçar aqui, daqui a pouco eu vou chamar o Miguel Mega. O Wagner Silva já foi, né? O próximo vai ser Felipe Fidelis, grande baixista. Michel Leme vai estar na quinta-feira, dia 3 de abril. Dia 9 de abril vai estar o Mauro Hector. Dia 17 de abril, Mozart Mello. Dia 23, Djalma Lima. Dia 1 do mês de maio, 1º de maio, vai ser o Fernando Baeta. Dia 8 de maio, Renan Augusto. Alexandre Bastos, dia 15 de maio. 22 de maio, Pedro Henrique. 29, Vitor Soares, de maio. Rodrigo Israel, violoncelo, em junho. Dia 5 de junho, dia 19 de junho, Li Benaventes, e dia Beatriz Vitorazzo, né, dia 26, Flávio Gutoc, dia 3 de julho, e Delírios, dia 10, né, é o Lucas Tora, dia 10 do 7, e André Martins, dia 19 do 7, até julho, beleza? Então agora eu vou chamar o grande mestre da guitarra aí, Miguel Mega, e vamos bater um papo. Vai ficar no meu canal do YouTube também, tá bom? E aí, grande mestre? E aí? Opa, Vamos deixa eu ver ver. aqui que eu acho que tem. Opa, eu Ouviu? tava ao contrário aqui. E aí, Scott, tudo bem, Tudo bem, cara? graças a Deus. Ó, assim, falar brincando, os Illuminati tentou tirar nós do caminho. Pô, tentaram. Boa noite aí, pessoal, quem tá aí Boa acompanhando noite. ao vivo aí. Obrigado pela presença e que bom que deu certo aí. A gente quase tivemos um problema técnico aqui, que deu um probleminha no meu celular, mas voltou a tempo. Ele parou na segunda-feira, voltou hoje. Ainda bem que ele voltou antes, né? Voltou certinho, porque senão ia ser só em julho depois. Mas, pô, que bom que deu certo. Boa noite para você, boa noite para quem está nos assistindo aí. Boa E noite, bora, Gabriel. bora conversar, falar sobre música aí. Vamos Tá lá. me vendo bem aí? Tá me ouvindo bem? Tá bem, bem nítido, viu? Bem nítido. Legal. Tá usando o microfone, alguma coisa? Não, 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 só o telefone mesmo. Eu acho que dele ter ficado parado 2 dias, deve ter dado um reboot no sistema, o sistema tá funcionando bacana. O Sérgio Souza entrou aí. Eu vou fazer uns compartilhamentos nos grupos aqui também para o pessoal assistir. Então, rapaz, nós estamos fazendo a dobradinha hoje, né? Pois né, cara? A gente fez um. Quando é que foi o último? Nem lembro direito, Foi mas no ano passado, eu não lembro o mês, mas foi no ano passado e foi no YouTube ainda, né? foi, né? É verdade. Acho que Agora eu é fui um uma. dos primeiros também, né? Lá quando Você você foi um dos começou primeiros. Eu também, né? acho Bacana, que você fico foi muito o. grato, né? Dobradinha, primeira vez aqui já É, falando de novo. Mas fico muito feliz, porque já faz um bom tempo também, né? Foi no ano passado já. foi então, aí teve o Flávio Gutoc também no ano Pô, passado, vai fazer esse ano também. grande Flávio, sou um grande fã do Flávio. Inclusive, eu estava ouvindo você falando da agenda, né? Só fera, né, cara? Conheço aí a grande maioria. Flávio Gutoc, o grande Mozart, que eu tive umas aulas com ele também, na época do IGT, lá na anos 80 ainda, né? Quem mais? Pô, o Mauro Hector, que é daqui de Santos, uma galera que eu conheço. André Martins também, que da época da guitarra, da cover guitarra, e dei aula na escola dele também. Pô, galera, você Boa. falou uma galera, era tanta gente que eu até esqueci agora, mas, meu, só fera, me senti assim, pô, que legal que eu tô no meio desse monte de fera. Michel Leme também, você falou mais um monte de gente fera Djalma aí. Lima, Djalma Já, Lima também. exatamente, muito legal.
Bacana, tô feliz, cara. Ah, que bom. Bacana por Eu ter me também. convidado. Muito obrigado pelo convite. Eu também. Você sabe que eu sou seu fã, te acompanho também, né? Sempre quando você posta alguma coisa tocando lá, eu fico feliz de ver você tocando, porque você toca de um jeito alegre, né? Você tem um jeito alegre de tocar, então é Pô, legal. obrigado, cara. Eu, na verdade, eu busco, sempre busquei isso desde muito princípio, desde que eu comecei a tocar lá nos anos 80, né, cara? Uhum. Eu sempre busquei ter uma voz, a sua voz, você buscar a sua voz. Tanto que desde o começo, cara, eu sempre compus mesmo, né? Para quem não conhece o meu trabalho, assim, além dos meus trabalhos com banda, que eu tenho assim uns 3 ou 4 trabalhos com banda, com vocal, né? Uma delas sendo o Last Joker, que foi uma banda que fui eu que formei, né? Mas eu tenho 10 discos instrumentais. Isso são os discos, fora alguns singles que acabaram saindo sem ser em disco, algumas coletâneas com Kiko Loureiro, Greg Howe, com gente Uhum. grande, assim, de grande porte, mas acho que o grande motivo disso, acho que desde lá do princípio, cara, quando eu comecei nos anos 80, o grande barato era você encontrar a tua assinatura. O músico tinha É, que ter assinatura. Não tinha verdade. cópia, cara. Cópia. Não tinha cópia. O tal do cover veio depois, chegou nos anos 90. Nos anos 80 não tinha cover. Você Banda fazia a sua própria música. cover, não tinha banda cover nos anos 80, saca? Foi legal você falar sobre isso, porque é um assunto que eu acho que é muito interessante, a pessoa criar a sua própria voz, né? Isso daí, cara, para a galera dos anos 80, isso daí tinha uma importância, a importância máxima, né? Porque assim, o meu maior ídolo na guitarra é o Ed Van Halen. Cara, claro que tem um monte de técnicas que eu copiei dele, é óbvio, e tem Uhum. algumas que quando eu estou improvisando, que você fala, ah, o cara roubou, tá aí, ó, roubou a ideia do Ed Van Halen. É verdade. Você ouve tanto que você acaba assimilando certas coisas dos seus heróis, né? Mas eu Verdade. acho que isso, cara, nem é necessariamente apropriação da ideia, mas é você se inspirar no cara, né? Então, assim, há várias formas de você se inspirar, entendeu? Então, assim, Uhum. É, mas o importante é você não ser uma cópia a todo momento. Aparecer aqui um Eric Clapton no teu playing, ou um Ed Van Halen, ou um Ingrid Malmsteen aqui e ali, bacana. A exatamente. única coisa que eu não curto muito e que fique claro, eu não estou criticando, tá cheio de caras aí que tocam até melhor do que os caras que eles imitam. E, cara, é impressionante. Eu tiro o chapéu, técnica maravilhosa, mas não é a minha, entendeu? Não é a Entendi. minha onda ficar tocando igual a algum guitarrista, apesar de eu ser fanzaço de vários guitarristas e de inclusive o Ed Van Halen ser para mim o maior de todos os tempos que já pisou no planeta, entendeu? Mas Então, tem apesar de eu um. tirar muita coisa dele, não é um lance que eu fico lá copiando, entendeu, cara? Uhum. Tem Enfim, um guitarrista aí da Baixada que ele te conhece, ele chama Wagner Silva, toca Fusion. olha que legal, Wagner Silva, acho que eu não conheço. Ele Talvez é, conheça, mas ele é muito bom do Fusion. E ele falou isso aí exatamente o que você está falando. Ele falou assim, ó, querendo ou não, que legal. a gente tem que ouvir outras pessoas para aprender a linguagem, porque querendo ou Isso, não, que nem você está num país, você vai aprender a linguagem e depois você vai exatamente. elaborar a sua própria frase, né? Mas é importante você começar imitando, porque é pela imitação que a gente aprende a linguagem. É Depois, claro, sempre tudo começa pela imitação. E não só a imitação, mas escutar, né, cara? uhum, Lá atrás também o mais importante era o escutar. Quando a gente tirava as coisas, cara, era tirar de ouvido. Então tirava na agulha ali, né, no disco, no LP, tirava na fita cassete, ali ficava vai e volta. Meu, eu lembro quando pintaram nos anos 80, final dos anos 80, não sei quem conseguiu em São Paulo umas xerox de uhum, umas partituras
com tablatura das músicas do Alcatraz com Ingrid Malmsteen. Meu, aquilo lá era tratado como ouro na época. Você ter acesso a uma partitura com tablatura já naquela época do Ingrid Malmsteen, isso no final dos anos 80. Então, assim, apesar disso começar a aparecer já a partir da metade dos anos 80, né, para frente, cara, a maior ferramenta que a gente tinha era o nosso ouvido, era realmente ficar ouvindo, sentado, tentando tirar e copiar mesmo. Mas é que hoje em dia, por exemplo, até para você copiar, você quer copiar, sei lá, o que eu vou copiar? Vou copiar um solo do John Norum, do Europe, beleza. Aí você coloca lá no YouTube, como tocar o solo de não sei o que do John Norum, do Europe, nota por nota. Meu, aí tem um vídeo do cara explicando o vídeo, 1 hora, o cara destrinchando frase por frase, toca devagar, super devagar, depois rápido, depois na... Meu, é muito fácil assim, entendeu? Você acaba não desenvolvendo o teu ouvido. E apesar de ser muito bom para certas coisas, por exemplo, você consegue chegar em níveis técnicos impressionantes muito rápido, mas você não desenvolve a tua assinatura, você não desenvolve muito o teu ouvido. Então, assim, como tudo na vida, há perdas e ganhos, cara. E hoje em dia, né? Hoje em dia tem muita informação, mas eu acho que um professor é necessário, porque as pessoas não conseguem ter disciplina, né? E com o professor, ela tem uma responsabilidade ali, né? Ela chega em você e fala, pô, professor, como é que eu faço, tal, tira dúvida. Ela tem um compromisso, né? Exatamente. Eu acho que o professor, cara, é a espinha dorsal, porque é ele que te direciona, entendeu? Não é querer puxar a sardinha, eu sei que você dá aula, eu também, mas eu falo isso direto, sabe, cara? Porque você pega, por exemplo, você pega um aluno, cada aluno tem o seu nível. É muito complexo, às vezes. Como é que você vai, por exemplo, eu vou dar um exemplo banal, né? Mas como é que você vai explicar campo harmônico para uma pessoa que não sabe montar o Ré maior? Que ela não sabe o que é um acorde, ela não sabe o que é intervalos. Cara, é um pulo muito grande, entendeu? É verdade. Então, assim, eu acho que cada aluno tem que procurar mesmo um professor que ele confie mais, um cara que de repente não só seja uma indicação, mas que ele confie não só na didática, mas na onda que o cara toca também, né? Porque, pô, às vezes tem aquela coisa, né? Você é mó metaleiro, vai pegar aula com o cara que dá aula de bossa nova. Pô, legal, às vezes. Mas às vezes você é jovem, sabe? Eu me ponho no lugar onde eu já tive lá atrás. Pô, eu era do rock, cabelo comprido. Se eu chegasse na aula, meu professor começasse a me passar a bossa nova, eu não sei, entendeu? O que eu ia largar, talvez. Entrou um conterrâneo seu aí, o Ed Blues. Opa, bacana. Você conhece? Beleza? Fico feliz, a galera entrando aí ao vivo. Hoje em dia, né, cara? Tão difícil, né? As pessoas têm tempo para acompanhar, né? Podcast, muitos acabam acompanhando depois, né? É verdade. Aí vai pro canal. O Ed Blue é daí, você conhece ele, né? Sim, eu conheço todo mundo, cara, mas assim, como eu morei na Europa, eu fui embora em 2014, morei lá na Escócia, na Inglaterra e em Portugal, de 2014 a 2020. Então, eu me afastei aqui, cara, eu perdi contato com um monte de gente. Entendi. E eu voltei, assim, meio que na pandemia. Então, assim, depois, meu, até voltar tudo, e aí muitos anos também se passaram, eu acabei perdendo contato com muita gente. Mas sim, sem dúvida, de ouvir falar e de ver vídeos direto, galera. Ele passou por um podcast aqui também. Ah, bacana, cara. Pô, eu te agradeço também de dar tanta oportunidade aí da galera, né? Poder mostrar o trabalho. Hoje em dia tá tão difícil, né? Assim, não tem muita coisa assim, né? Galera, Tá muito superficial. Né? muito superficial. Você falou a palavra que é exatamente o que define a forma como eu vejo hoje em dia. Uma coisa que você falou interessante, que você morou fora, né? Sim. Você
vivia com outra profissional ou com músico Não, mesmo? só com música, cara. Eu Sério? só, eu só vivi com outra profissão quando eu fui para Los Angeles há 30 anos. Eu não sei se você está acompanhando, no meu canal eu postei agora dois vídeos, inclusive grandes, o que, que eu aprendi com dois mestres que eu tive aula lá exatamente 30 anos atrás, em 95. Eu tive aula com um cara chamado Jean-Marc Belcadi, que é um cara muito famoso lá na cena de Los Angeles, que ele dá aula no Musicians Institute, que é o famoso GIT, sabe? Conheço. Cara, e esse cara dá aula pro Dweezy e o Zappa, já deu aula pro Dweezy e o Zappa, dá aula até hoje para aquele Justin Jericho, que é o guitarrista da Pink. Deu aula pro Joey Holmes, tocou com o Ozzy. Cara, o cara é muito fera, e ele tem uns livros, sabe, impressos. Eu tenho os livros dele, ele é Você muito tem bom. livro dele? Tem. Então, eu tive aula com ele e tive aula também com um cara que eu era muito fã nos anos 80, que é o Joey Tafoya, Joey que tá fora. o Joey Tafoya, no primeiro disco dele tem participação e produção do Tony McAlpine e também do Paul Gilbert, que na época era do Racer X. Nem tinha Mr. Big ainda, né? Isso é Uhum. pré-Mr. Big, né? Então, o que que acontece? Eu era muito fã do Joey Tafoya, então quando eu mudei para Los Angeles, eu vi o anúncio das aulas dele, eu fui ter aula com ele. Só que lá em Los Angeles, há 30 anos, aí sim, aí eu não tive, não foi só música. Aí eu trabalhava mesmo, trabalhava entregando comida na época, Que trabalhava legal. em restaurante, várias coisas, né? Mas agora, essa minha temporada agora, que eu fiquei de 2014 a 2020, na Europa, foi Escócia, Inglaterra e Portugal, foi só música. E você trabalhava com bandas assim ou era solo? Cara, em Portugal foi mais solo, tá? Porque aí foi quando eu comecei, eu gravei os meus dois últimos álbuns nessa fase em Portugal, e eu comecei a preparar toda a metodologia dos dois cursos que eu tenho agora na Hotmart, que é o curso de improvisação do Inside ao Outside e Uhum. que é em www, né, .miguelmegacurso.com.br, e o outro curso de pentatônica, também do Inside ao Outside, super completo, que é Que www.pentatonicstretch.com.br. da hora. Mas na Escócia e na Inglaterra, cara, aí foi uma parte ali que foi mesmo só dando muita aula e tocando com a minha banda, o Last Joker, que eu remontei a banda lá e a gente assinou com uma gravadora holandesa, então a gente rodou bastante lá para tocar, Uhum. vários festivais lá e tal. A gente só parou porque o nosso vocalista, infelizmente, ele ficou doente e ele morreu de câncer, Poxa. entendeu? Mas eu também, eu fui guitarrista de apoio de uma cantora muito famosa lá de country. Então Na onde? é, eu fiz, eu fiz uma turnê muito grande, uma cantora escocesa chamada Isla Grant. Olha, Eu que legal. fiz, eu fiz duas turnês bem grandes, extensas com ela. Uma na Inglaterra inteira Uhum. e a outra na Escócia, uma na Inglaterra e Escócia inteira, e a Uhum. outra na Irlanda e Irlanda do Norte. Olha que legal. Em anos diferentes, sim. Em anos diferentes. Assim, você ficou isso aí, você fala na época de 2014 até 2020 ou antes? Isso, 2014 a 2020. Só que foi assim: de 2014 a 2017 foi Escócia e Inglaterra, Com ela. e aí 2018, 19 e 20 foi Portugal. E tinha muito show? Sim, porque assim, na época da Inglaterra, é assim, eu tinha bastante show com a minha banda e tinha as turnês com a Ayla, né? Então as Uhum. turnês era muito show, mas é assim, é um mês e meio de turnê direto, aí para. Aí no ano seguinte a gente se prepara, aí ela combina os ensaios, a gente fica 2 semanas ensaiando todo dia, e aí a gente embarca na turnê, aí mais um mês e meio de turnê direto, todo dia show, Que entendeu? legal.
Mas e nesse ínterim com a Ayla, eu também tinha a minha banda, que eu fazia muitos shows pelo Reino Unido inteiro. Inclusive, a gente estava começando a tocar em festivais pela Europa toda, a gente estava com festivais marcados na Alemanha, festivais marcados na Espanha, mas aí o nosso vocalista ficou doente, né? E foi quando a banda teve que acabar. Mas, cara, foi muito intenso, assim, porque a princípio eu mudei em 2014 para a Escócia, porque eu fui convidado para dar aula numa escola lá, Que entendeu? legal. E eu estava num momento aqui meio estagnado, estava já trabalhando muito, muito sozinho, porque assim, os meus discos normalmente eu produzo tudo sozinho, né, Que cara? legal. Eu O programo a Wagner, bateria, eu mesmo que toco os baixos, eu que toco os teclados, entendeu? o Eu que Wagner toco as guitarras, eu aí da que componho. Baixada, o Wagner aí da Baixada entrou, que eu falei para você, o Wagner Opa, Silva. beleza, Wagner? Obrigado aí Ele é da pela Guitarra presença aí, Fusion. galera. O workshop dele foi segunda-feira de manhã. Que legal, o podcast. E ele falou sobre essa banda sua. Ele falou assim: eu conheço o Miguel Berger da banda Star Joke, como é que é o nome? Last Joker. Left Joke. O último Coringa, o famoso último Coringa. É, Left Joker. legal, cara. A gente teve um LP lançado, né, em 93, né, aqui pela Metal Rock Records, que era grande, grande abraço. A gente teve o primeiro LP lançado em 93, e aí quando eu mudei para Inglaterra, eu remontei a banda lá. Olha que engraçado, né? Com esse nosso vocalista, que era um amigo de infância meu aqui de Santos, que Olha, também tinha se mudado para a Inglaterra anos olha antes. que Então legal. éramos eu e ele na banda remontada no Last Joker na Inglaterra, com um baixista e um baterista ingleses. Que legal. E como é que é promover uma banda lá? É mais fácil do que aqui ou Cara, não? é mais fácil e difícil do mesmo jeito, cara, porque tem um movimento mundial, mundial, estão diminuindo os locais para show. E quando eu digo local para show, é local para show pequeno. Eu digo bar, assim, sabe? Clubs, lugares onde tem ali, onde você tem o contato mesmo com o público. Hoje em dia, o que tem de lugar para show são os lugares que já são lugares grandes mesmo, sabe? Que é o lugar onde vai tocar o Def Leppard e o Whitesnake, onde vai tocar o Billy ZZ Idol, Top. entendeu? Você ZZ entendeu? Top. E é que tá complicado. Para você ter uma ideia, eu saí da Inglaterra no final de 2017. Naquela época, nesses 3 anos que eu passei lá, eu senti já uma dificuldade de marcar shows em lugares pequenos. Graças a Deus, a gente já estava conseguindo galgar, como a gente assinou com uma gravadora holandesa que prensou o nosso disco e tal. Isso nos abriu algumas portas de alguns festivais que começaram a nos dar oportunidades da gente começar a ir tocar. Então a gente estava, por exemplo, como eu falei, já com 3, na verdade, um na Alemanha, um em Barcelona e um em Manchester. Esse, na verdade, era na Inglaterra mesmo. Mas era um festival grande que a gente ia tocar. E quando vocês montaram o projeto lá, você e o vocalista que morava aqui foi para lá também antes, né? Vocês comporam música nova ou vocês... Cara, olha que interessante essa pergunta. Antes de eu ir embora para a Inglaterra, eu já sabia mais ou menos uns 6 meses, né? Porque eu faço as coisas tudo com muito planejamento. E você acredita que nesses 6 meses, cara, eu compus um disco novo? Que Olha eu que pensei legal. assim, eu vou chegar lá com esse disco e vou arrumar uma banda e botar essas músicas para tocar. Só que esse disco, quando eu cheguei lá, eu me senti tão inspirado que eu compus tudo novo. E o Eita! disco que saiu lá não tem nada a ver com esse disco,
no que eu tinha composto, que eu havia composto aqui, e esse Uhum. disco que eu compus aqui com o Christopher Clark, que era o primeiro vocalista do Last Joker, eu acabei lançando como disco solo anos Que depois. legal. Inclusive está no meu Spotify. E teve influência dele também, do vocalista? Não, não, o disco é hard rock total, cara. Uhum. Hard rock com influências Whitesnake, Van Halen, AC/DC, é isso. Hard rock, bem Que hard legal. rock mesmo. E você fazia workshop lá também ou não? Fiz Pra... alguns workshops, cara. Fiz Olha alguns aí. workshops. Porque eu dava bastante aula lá, Uhum. né? Eu dava aula na escola e eu dava aula particular também, E como é que entendeu? é? Como é que é a linguagem lá para dar aula? Ah, cara, é igual aqui, você só precisa falar inglês, né? Sim. O Tony Filho tá aí. Ô, Tony Filho, fala para nós onde você tá. Ele tá lá, morando lá fora agora. Tony Filho é um guitarrista muito fera também, aqui de Que Campinas. legal, Ele tá morando cara. lá fora agora. Tá tocando até com uma banda, inclusive. Bacana. Fala para nós onde você tá. Cara, quem tá morando lá, inclusive, morava, eu não cheguei a ver ele lá. Olha que barato. Eu cheguei a encontrar com ele uma vez na NAMM Uhum. em 2004, acredito eu, ou 2005, que eu fui há 20 anos atrás, Uhum. mas ele tá na Escócia, se não me engano. Quem? Qual é o nome dele mesmo, cara? De blues, guitarrista de blues. Ah, sim. É o Joey Bonamassa, não? Não, 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 brasileiro, cara. O Fernando Noronha? Não, não, não. Fernando Noronha, se não me engano, também estava não sei aonde, em outro lugar, é Ô, Tony verdade. Filho, André grande abraço. Cristóvão, Ah, o cara. André Cristóvão, O nossa. André Cristóvão. Se não me engano, o André Cristóvão, há uns bons anos atrás, se Uhum. mudou para a Escócia. Eu lembro que eu estava lá. Eu ouvi Ó, dois falar. guitarristas entrou. Entrou o Tony Filho, agora entrou o Matheus Xavier também. Matheus Opa, Xavier, lá no show de Paraná. bola, cara. Abraço, Tá galera. bom. Obrigado pela presença, né? Pô. Ah, então, na Escócia, aí você encontrou com ele lá, o André Cristóvão. Não, eu não me encontrei, mas eu ouvi dizer que ele estava lá. E Ah, aí, sim. cara, eu sei que ele foi, depois voltou para o Brasil, ficou um tempo e depois voltou para lá também. E, cara, você sabe como é que é a correria do dia a dia. Eu dava aula todo dia lá. Eu dava aula de segunda a sábado. E nos dias que não dava, tinha as turnês, tinha ensaio com banda, tinha gravação, tinha muita coisa, entendeu? Eu percebi uma coisa, que muitos músicos que vai para lá, amigos meus daqui, né? Eles vêm para o Brasil, mas não conseguem ficar mais aqui. Só volta para lá de novo, porque parece que É aqui. complicado. Eu vou te falar, cara, como eu tenho a minha casa aqui no Brasil, então para mim é um pouco diferente, Uhum. entendeu? Mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho meu estúdio aqui também, né? Então é uma coisa que é gostoso, né? Você ter o teu estúdio, né? É O bom teu demais. espaço separado. Mas sabe uma coisa, cara? Opa, Uhum. saiu aqui. Tá me Aí, vendo aí? voltou. Tá, né? Tô. Caiu aqui. Sabe uma coisa que você me perguntou, né? Qual que é a diferença de linguagem? Cara, Uhum. a diferença de linguagem, nada, né? Tem um pouco a diferença da cultura, que você tem que se antenar, né? Que eu dava Uhum. aula de criança de 5 anos a senhores de 70. Então, às vezes, eles Uhum. te pedem uma música de criança que você nunca ouviu falar, porque não é Atirei o Pau no Gato, É. entendeu? É uma música de criança deles. Então, você precisa se antenar, tem toda uma parte cultural. Mas fora isso, cara, tem uma coisa muito legal que eu nunca tinha pensado e que lá é muito comum, que é a tal da aula de meia hora. Olha que barato. Lá é só meia hora de aula? Não, não, não. Tem aula de 1 hora, Ah, normal, que nem aqui, aula de 1 hora. Você pode fazer. Mas também tem aula de meia hora, olha que legal. entendeu? Então, Eu como é acho que que eles fazem? Normalmente, uma aula de meia hora, ela é um pouquinho mais cara do que metade do que uma aula de 1 hora. Então, vamos chutar, vai. Uma aula de 1 hora custa R$ 100, só para ficar exato. E aí, uma aula de meia hora custa, sei lá, 65, 70. Então, entendi. ela não custa exatamente metade, custa um pouquinho mais da metade, mas o aluno, às vezes, meia hora. Sabe por quê, cara? Eu acho engraçado. Às vezes as pessoas não se dão conta disso, né?
Cara, se você é um cara que já está antenado, você é um cara que senta mesmo em casa, estuda e procura informação e curte e tal, cara, às vezes meia hora é ouro. Você chega É, no professor, o teu professor te passa ali meia hora, pô, se for uma meia hora com muito conteúdo, é ouro, eu cara. costumo falar para os meus alunos que a aula mesmo é 15 minutos, o resto é enrolação, eu falo para eles. É verdade, não Porque deixa de ser verdade. Porque, cara, o conceito, você passa o conceito. Se o aluno não entendeu o conceito, já foi tudo por água abaixo, entendeu? e às vezes a informação você passa, mas você fica enrolando para dar o horário, né? Mas na verdade Ah, você já passou a e não é informação. só enrolando, na verdade. Na verdade, é que enrolando parece uma É palavra pesado, né? pejorativa. É É pesado. enrolando entre aspas, porque assim, na verdade, a informação já foi passada. O que a gente está ali agora exercitando É, é a mecânica, é a exatamente. divisão rítmica, entendeu? É a Postura, técnica aplicada. É que é tanta coisa, cara, que tem para falar numa coisa é, só. Você imagina, você pega um Ré maior. Ah, é um simples Ré maior, beleza. Então agora toca ele de baixo, de cima para baixo, tá bom. Então uhum, agora não esquece que você não pode tocar a misona, você tem que abafar. Ah, legal. Agora toca meio que como se estivesse dedilhando. Vai para baixo e depois começa para cima. Cara, é tanta coisa num simples Ré maior que assim, você vai vendo, você não está enrolando, né? é. Você está, Não, desculpa, eu na verdade, usei a palavra errada. você está fortalecendo tudo que envolve. É a Sim, técnica, é a sim. mecânica, é a É, divisão rítmica, é a informação teórica, é a teoria que tem por trás, é a própria, né? Os intervalos que tem, que conversam ali, né, exato. cara? Os Eu não intervalos eu sei. acho tão importante, né? As pessoas às vezes ficam anos e anos e anos estudando música e instrumento e os caras não sabem intervalos. É, Eu fico pensando, cara, eu já passei por isso. Não percam tempo e aprende é, intervalo o mais rápido possível, cara. é Tua verdade, é vida tudo, fica né? tão mais É. fácil. O Victor Soares entrou aí, vai fazer um podcast com a gente também. Ele também está morando lá fora. Não sei se ele já voltou para o Opa, que Brasil, bacana, mas cara. Legal, é isso também está aí. lá fora. É isso aí. Cara, sabe o que acontece? Assim, eu me considero um cara do mundo. Eu sou português, né, cara? Eu Ah, nasci é em verdade. Portugal. Você não é brasileiro, né? Eu cresci aqui no Brasil, né? Desde Uhum. moleque, mas eu vim de Portugal, eu nasci em 69 e eu vim em 78, então eu vim de 8 para 9 anos, É, você entendeu? é português, mas o coração é brasileiro. Ah, totalmente. Tanto que quando eu fiz 9 anos, antes de 10 anos, eu nem tinha mais sotaque. Ô, louco. Nem tinha mais sotaque. Com 10 anos eu já não tinha mais sotaque. Muito moleque, né? Vim muito novo. Uhum. Mas assim, então eu, desde o começo, assim, desde moleque, como eu já fui introduzido numa escola, mal ou bem a galera tira onda. Imagina eu chegando na escola com o maior sotaque português e a molecadinha ouvindo, já tiraram uma sarro, né? Então, assim, eu já desde o começo, eu fui acostumado que eu sou meio que um cidadão do mundo. Com certeza. Então, em 95, quando eu tinha 25 anos, 24 para 25, eu fui para Los Angeles, já me joguei lá também. E aí voltei, depois de 2 anos voltei, e aí fiz a minha carreira inteira aqui também. E aí em 2014 me senti meio estagnado, o estúdio estava devagar, politicamente o Brasil também estava uma porcaria. Eu falei, meu, vou embora. E aí surgiu essa opção. Então, assim, cara, tudo é oportunidade, né? E a música está sempre com a gente, seja aqui, seja onde for. A primeira vez que você foi para fora, você tinha quantos anos? Eu Para Los tinha Angeles. 24 para 25. Ah, era novinho. Agora você está com quantos? Desculpa a pergunta. Não precisa Agora falar eu se vou não quiser. fazer 56. É novo ainda. É É, novo. Só anda faz, careca. só faz 30 anos atrás. Quando eu fui a primeira vez para Los Angeles, eu fui há 30 anos atrás. Mas, meu, atenção, né? Há 30 anos, quando eu fui, eu já tinha tido praticamente, não tudo isso, mas quase 10 anos de banda com o Last E Joker, né? não existia essa tecnologia de hoje, né? Ah, não.
porque eu montei o Last Joker, cara, mais ou menos em 88, né? Eu montei o embrião. Aí em 88, fim de 88, eu encontrei o baixista. E aí em 89 eu encontrei o baterista. E aí a gente em trio começamos os primeiros passos de uma banda, começamos a tirar os primeiros coverzinhos aqui e ali, se encontrar nos quartinhos da onde dava, né, para poder ensaiar em trio, ainda sem vocalista. E aí começamos a compor as primeiras musiquinhas. E aí em 1990 é quando a banda vira um quarteto, e aí é quando a banda vira um quinteto oficialmente, com duas guitarras, e aí a gente grava a primeira demo. E aí é quando a banda oficialmente nasce, com o primeiro trabalho gravado. Mas a banda dura, na verdade, de 88 até 94, né? E aí, 6 anos. em 95, quando a banda acabou, eu vou embora para Los Angeles. Mas me diga uma coisa, a Jokers, né? Last Joker. Last Joker, vocês tinham alguma gravadora que... Sim, aqui no Brasil tinha a Metal Rock Records, né? Que legal. E a Metal Rock Records, cara, era do Pepinho. Não sei se você já ouviu falar quem é o Pepinho, cara. O Pepinho, ele é filho do Pepe, que jogou com o Pelé no Santos. Olha. Era Coutinho, Edu, Coutinho, Pelé e Pepe. Era o ataque dos sonhos daquela época. E na década de 60, né? E o Pepinho, cara, ele era um cara aqui que ele era, assim, né, o cara que mais agitava a cena heavy rock aqui em Santos. Pra você ter uma ideia, na década de 80, o Pepinho ele ama heavy metal até hoje, ele tem loja até hoje. E ele, na época, ele ia para fora, para os Estados Unidos, trazia os discos e a gente gravava fita cassete para ouvir em casa. Os lançamentos que ele trazia dos Estados Unidos e da Europa, a gente gravava e ouvia em cassete na época, com a loja do Pepinho, ele que gravava. Então, em 91, mais ou menos, ele lançou um selo, ele falou, quer saber? Eu vou lançar as bandas aqui da Baixada, que eu gosto e tal. E nós fomos a terceira banda do selo que ele lançou. Que da hora. E, assim, mas ele investia mesmo, assim, arrumava eventos, tudo? Cara, ele investia o que ele podia também. Só para você ter uma ideia, ele investiu em toda a gravação do nosso disco, entendeu? Toda a gravação, toda a parte de estúdio, toda a parte de prensa, de capa. Não sei se você já viu, eu infelizmente não tenho ele aqui, porque como a gente acabou não combinando de fazer no estúdio eu teria. Mas a capa do disco é lindíssima. Só a capa foi feita uma obra de arte que custou uma grana, entendeu? Com todo um encarte, com fotos e tal. E ele colocou para vender no Brasil inteiro esse disco, entendeu? Então, assim, era muito legal, entendeu? Então, assim, naquela época era um sonho. Pra você ter uma ideia, cara, o Dr. Sim lançou o primeiro disco deles na mesma época que nós. Só que aquela época foi uma época divisora de águas. O Dr. Sim, se não me engano, a gravadora, como era uma gravadora grande, lançou já o LP e uma pequena parte já em CD. E a gente não, a gente lançou só em LP. E, cara, naquele ano foi o ano do boom do CD. Então, muito rapidamente, a gente lançou o LP, só que aí esgotou, porque foram só 1000 cópias. As 1000 cópias estouraram, né? Acabaram. E aí, na hora de replicar, cara, já tinha dado o boom do CD. Entendeu? E para replicar em CD, putz, cara, já era outro preço, o mundo estava virando a chave, era outra coisa, ninguém tinha tanta certeza das coisas. E assim, não sei se você lembra, 93, né, cara? Não tinha nem o plano real ainda. Eu lembro de tudo isso aí, porque eu também sou velhinho também. Né? 50 anos. Então,
E hoje em dia não tem mais CD, não tem mais nada, agora é tudo Você digital. vê só, cara, eu tô falando de uma coisa que eu tava falando, de fita cassete e LP. Cara, fez a transição pro CD e hoje o CD já é uma coisa de velha. Então, evoluiu tanto que agora não tem nada, né? É, exatamente, Agora, assim, cara. antigamente você tinha caixas para guardar as coisas, né? Tinha prateleira. Exato. Hoje em dia você guarda tudo em E nuvem, né? você Que o pessoal fala. sabe, cara, ó, eu vou aproveitar. A gente não tem muito espaço às vezes para falar. Pode parecer, sei lá, eu não gosto muito de fazer críticas e não é uma crítica nem ao sistema, nem a ninguém em específico. Mas, cara, eu sinto que hoje em dia, eu estou falando até dos grandes nomes da guitarra que surgem, né? Vira e mexe, você vê molecada nova surgindo, arrebentando e tal. Eu vejo uma galera tocando muito, mas, meu, até os caras que você vê tocando muito, meu, eu fico olhando, tá, legal, toca muito, mas e cadê tua assinatura, cara? Cadê É, tua música? Cadê, cadê tua carreira? Cadê, exatamente. meu, é vídeo de 1 minuto, um reels, um É, improviso, cara, eu acho tão pouquinho, tudo tão. muitas vezes é música que já tem, né? Tipo, é É, copiando mesmo, né? Cópia mesmo. ninguém mais compõe nada, ninguém mais faz um arranjo, ninguém mais está preocupado em compor uma Você, melodia, tocar o coração das pessoas com a sua música. você Tudo chegou a tão ouvir a minha composição que eu mandei para você, o Baião? sim, coisa linda, Gostou? parabéns, cara. Não, Obrigado. coisa linda, parabéns, cara. Precisa fazer Obrigado. Eu gosto mais, muito de compor. Eu precisa gosto fazer muito de compor. mais, cara. Então Às tem que vezes a gente não tem gravar. tempo, eu sei. O problema meu é gravar, porque eu É, nunca fui né? bom de gravação, assim, de Então, estúdio, né? foi isso que eu fiz quando eu montei o meu estúdio, há 20 anos atrás. É, Só que você gravar. vê, eu montei um estúdio, e naquela época ter um estúdio era demais. Pô, super mó barato. Inclusive, saiu uma matéria minha numa revista na época chamada Home Pô, Studio. Muito foi legal. Eles legal. vieram aqui, fizeram a cobertura do meu estúdio na época. Bacana. Muito legal. Só que, cara, em 2014, quando eu fui, ter um estúdio já não era nada demais. Todo mundo já tinha uma placa em casa, É. todo mundo já gravava em casa. Eu mesmo, hoje em dia, eu continuo com o meu estúdio. Então, quando eu preciso gravar alguma coisa, mesmo que precise de uma bateria Digo, gravada por um baterista, legal. eu gravo em algum estúdio só a bateria, importo aqui para o meu estúdio e finalizo o resto tudo aqui. Falar em estúdio, você está produzindo alguém agora, no momento, ou não? Algum Não, cantor? eu só trabalho as minhas coisas agora, cara. Ah, entendi. Você não É, está trabalhando produzindo fora. não, 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 não. Agora eu só trabalho. Assim, a menos que alguém peça, mas, meu, hoje em dia tá todo mundo tão, só, como se fala em inglês, né? Me, myself and I. Eu e eu, todo mundo fazendo as próprias É, coisas. o que mais está, assim, os caras que têm estúdio, que está mais ganhando dinheiro, é os que produzem sertanejo, né? Sim, sim, sim. Só que, Tá cara, eu ganhando sou muito. de Santos, aqui tem pouco sertanejo, Aí é pouco, né? entendeu? Aqui a cena é bem pouco sertanejo, cara. Tem, mas é pouco. É mais Aqui tem rock. mais pagode, tem um pouco de rock, pop, né, que sempre tem, né? Mal ou bem, isso aqui é a terra do Charlie Brown Jr., É, né? Charlie Eu, Brown. Falar nisso, o Charlie inclusive, Brown Jr. acabou ou continua ainda? eu acho que ainda tem, né, cara? A Não sei se você versão. sabe da história, mas o Marcão do Charlie Brown, ele era do Uhum. Last Joker, né? É mesmo, você falou É, uma eu vez na outra era live, ó. eu e ele na guitarra. Eu é que convidei ele para ser o guitarrista na época. Nem existia Last Joker Que ainda. legal, É, de cara. 90 a 94, ele entrou no Charlie Brown de 93 para 94. Era a segunda banda dele. E Uhum. aí, um cara que entrou também no Last Joker, que era o Renato Pelado, Ah, também depois fez parte da primeira formação do Charlie Brown. o Então, o Batera. Charlie Brown Jr. tem dois integrantes que eram do Last Joker. O Pelado é o Batera, Era né? baterista, isso.
Que legal, cara. Olha só que história legal, né? E o Charlie Brown foi uma banda que estourou no Brasil, né? Não sei se para fora também, mas no E Brasil eles. estourou lá fora um pouco também, claro, mas nas comunidade de brasileiros, né? É porque Mas eles eu lembro cantavam que em eles português. chegaram a tocar, acho que na Inglaterra, tocaram no Japão, tocaram nos Estados Unidos, tal. Eu tenho uma Legal. história interessante, cara. Eu fui convidado para fazer parte do Charlie Brown, É? assim, lá atrás, mas eu nem, assim, nem era Charlie Brown, era um nem era, o Marcão nem era da banda, tanto que eu indiquei o Marcão na época, Olha entendeu? só. O convite veio para mim, só que, cara, era do primeiro guitarrista E que não era o Charlie tocava Brown lá, ainda. que nem era Charlie Brown, Mas era o eles Chorão já? já era o Chorão. Eles tinham um projeto que era uma onda, era em inglês, cara. Eles tocavam numa onda meio Pantera, meio Suicidal Tendencies, Ah, entendi. entendeu? E eu não gostava muito dessa onda. Aham, Eu era um cara meio hard rock, assim, eu gosto mais, até hoje, eu gosto de uma coisa mais Van Halen, mais AC/DC, mais aham. Whitesnake, entendeu? E isso daí para mim era meio pesado para mim, Pantera. Eu Eu que indicou o curto, Marcão, entendeu? então. Eu curto de ouvir, mas de tocar não. E aí eu sabia que o Marcão gostava dessa onda assim, Aham, mais thrash metal, né? E aí eu aham. indiquei o Marcão e ó, deu certo, cara. O cara entrou, deslanchou e deu certo e ele fez a carreira dele inteira no Charlie Brown, Verdade. entendeu? E acho que ganhou muito dinheiro, né? Porque o Charlie Brown acho que vendeu muito. Deve ter ganho, cara, deve ter ganho dinheiro. Mas, como eu costumo dizer, dinheiro não traz felicidade, cara. É, compra, né? Não tra... Dou Aluga, conta também. aluga, Aluga. aluga. Não compra. Oi, Você não falando, compra, você não compra a felicidade para sempre. Você não consegue comprar a felicidade para sempre. Você aluga, exatamente. é verdade. O dinheiro deve ser muito gostoso. Hoje eu quero ir para Los Angeles ou para Las Vegas e vou comprar uma Gibson Les Paul 1959 de US$ 25.000. É, Deve deve ser ser uma mesmo. delícia. Não estou dizendo que não é. Não é, eu estou aqui com hipocrisia. Não estou dizendo que isso não é uma delícia, deve ser uma delícia. Mas esse momento da compra, dessa felicidade toda, da compra, ele não dura para sempre. É, Sempre com tem uma certeza. hora que você, alguma aflição, todos nós humanos temos as nossas aflições É. aqui e ali. A Então, assim, felicidade cara, não está no claro que a objeto. vida com dinheiro, ela, no geral, ela tende a ser mais fácil. Mas eu não acredito Né? que dinheiro compre Pô, felicidade. se dinheiro comprasse felicidade, muitos milionários não estariam se matando, né? Exatamente, cara. O que é de gente Exatamente. que se E mata? você sabe que, Teve... graças a Deus, com o passar dos anos, e com o passar do tempo, eu fui amadurecendo, né? Os cabelos vão caindo, mas você vai Sim, amadurecendo e você vai começando a ver a vida com outros com olhos. certeza. E claro, graças a Deus eu nunca passei dificuldades, né? Eu tive, graças a Deus, boas oportunidades na vida. Claro, eu sempre também trabalhei bastante, corri atrás delas, mas tive as minhas oportunidades. Mas eu não acredito que dinheiro compre É, felicidade. a Acho que aluga. felicidade, Alugar eu acho que é uma boa palavra. a felicidade, ela está nas coisas simples, né? É exato. Coisas Tá? simples. Sem dúvida, cara. Eu, quando comecei a ver a vida de uma forma mais simples, Você sem tem dúvida. alguma religião, alguma visão assim budista, alguma coisa? Cara, eu sou católico, mas não sou um cara assim que vou na igreja tal, mas leio a Bíblia, sou um cara que gosto de meditar, entendeu? Legal. De uns anos para cá, eu tentei largar de coisas de vícios ruins, por exemplo, há 10 anos eu não bebo mais, Que bom. entendeu? Há 2 anos eu parei de fumar, entendeu? Que A bom. partir do ano passado comecei a pedalar todos os dias, Sério, que entendeu? Então, legal. coisas que com o passar dos anos você vai largando de vícios ruins e vai começando a se aproximar
de coisas que te fazem bem, e essas Uhum. coisas vão te trazendo também maturidade para entender que a vida com simplicidade ela pode te trazer sim Pode, felicidade. Por isso que eu não pode sou sim. muito fã dessa história de dinheiro compra felicidade. Eu acho que ela ajuda, aluga, mas comprar não. Na verdade, se o mundo fosse um mundo justo, melhor, né, todo mundo não precisava nem se preocupar, porque todo mundo ia ter o que precisa e as pessoas iam ser mais felizes fazendo o que ama, né? Porque o que eu vejo muitas vezes, a pessoa trabalha num serviço que não gosta, faz um monte de coisa por causa do dinheiro para pagar a conta. Só que ela perde a vida inteira dela deixando uma coisa que ela ama de fazer, porque ela tem que sustentar uma família, tem que... E se o mundo fosse melhor, eu acho que não existiria nem rico nem pobres, né? Existiria simplesmente seres humanos que são prósperos e felizes fazendo o que gosta, né? Se a pessoa é um médico operando, fazendo uma cirurgia e ele não gosta daquilo, é horrível. Exatamente, cara. E posso te falar uma coisa, só finalizando o que Uhum. você falou, que eu acho que você falou muito bem, com muita propriedade, cara. Opa, Eu acho assim, se a pessoa tem de fato dependentes que dependem dela para o sustento, para comer, para viver, é uma uhum. coisa. Eu acho que realmente aí não tem para onde correr. Aí realmente, cara, infelizmente a vida te trouxe um fardo que você vai ter que correr com isso. Agora, fora isso, cara, eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm uma tendência a contar demais com o dia de amanhã. Ah, não, Sim, vou trabalhar agora pra caramba, porque amanhã tô vivo. E aí, cara, eu vou fazer o meu pé de meia, vou trabalhar pra caramba agora uns 5, 6, é, 7, 8, 10 anos e depois eu vejo. Cara, amanhã pode não existir, cara. Eu exatamente. vou te falar uma coisa, como eu falei antes, né? Eu, graças a Deus, fui um cara que desde cedo não precisei, não tinha dependentes, e Uhum. desde cedo não passei necessidades. Então eu pude, com um pouquinho mais de tranquilidade, correr atrás dos meus sonhos. Mas eu Uhum. fortemente aconselho as pessoas, corram atrás dos seus sonhos, porque, meu, a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. E A a vida é vida tão é, curta, te- né? a vida é tênue, é uma linha muito tênue, a gente é muito É o que frágil, cara. você falou, as pessoas pensam muito no amanhã. As Uhum. pessoas pensam na aposentadoria, pensam nisso. Tem um livro que Exato. chama O Poder do Agora, muito bom, já ouviu? Ah, olha, eu amei o nome. O Poder Amei do o Agora. nome. O poder do agora. A Esse vida hype é de todo. agora, cara. A vida é isso que a gente está tendo agora. Entendeu? Porque dá uma dor no peito de repente. Eu já vi várias pessoas assim, amigos mesmo, pouco tempo atrás agora, morreu uns 3 amigos. Hum. De morte súbita. Tava assim, de repente, caiu. Acontece, cara. E a pessoa tava fazendo um plano lá para frente, só que a pessoa não vai viver aquilo, né? Você vê só, cara. Você sabe, cara, nos últimos anos, é isso que eu te falei, principalmente depois da pandemia, que, pô, te afasta. Eu, inclusive, acabei voltando meio que precocemente da Europa por causa da pandemia, porque, meu, atrapalha tudo, né, cara? Você acaba atrapalhando É, uma série de coisas. e mesmo com toda essa pandemia, as pessoas não aprenderam ainda, né? Então, e aí, cara, eu comecei nessa toada de começar a pensar mais no meu bem-estar, de começar a Uhum, largar coisas que eu já não estava mais querendo. A uhum. bebida eu já tinha largado, não que fosse um vício, mas tipo, toda vez que eu ia tocar, eu acabava tomando uma cervejinha, que aí você se sente mais à vontade para Aí tomar quer ali. fumar um cigarro, Aí você aí... fuma um cigarro, porque eu já fumava pra caramba mesmo. Aí você tá ali, toma cerveja, fuma cigarro. Aí aquilo lá, cara, acaba virando uma salada, porque aí você bebe, aí você fuma, e aí acaba virando a noite, porque acaba ficando até mais tarde, né? Porque é madrugada, normalmente noite é ligada à madrugada. Enfim, aí acabei também parando de tocar na noite, comecei a focar mais nos meus cursos, comecei a focar mais em dar aula também, que é uma coisa Fala- que Falar é nisso, como é que tá os seus cursos lá na Hotmart? Tá, o pessoal tá aderindo bastante? excelente, cara. Claro, o meu trabalho agora, porque é assim, né, cara? Infelizmente, hoje em dia
é tudo à base de redes sociais, né? Eu Uhum. tive até, engraçado, nos últimos anos, né? Há 20 anos atrás eu tinha patrocínio de tudo, de guitarra, de tudo que você imagina. Guitarra, cabo, amplificador, corda, captador, palheta, pedal, pedaleira, cara, Ganhava tudo. correia, amplificador, tudo. Eu tinha de tudo que você imagina. Aí, cara, quando eu fui embora, eu meio que dei um basta em tudo, porque aí você não pode ficar nas feiras, né? Uhum. E, e aí eu dei um basta em tudo, me afastei. E aí, cara, quando eu voltei, eu tive uma oportunidade de um endorse de guitarra, de uma guitarra de uma marca japonesa. Muito legal. E aí, nos trâmites, a gente se falando, os caras me pediram meu resumo, né? O meu histórico, né? Eu mandei para os caras Uhum. ficaram encantados. Mas aí me pediram desculpa, dizendo, pô, mas a tua rede social não é bombada. Eita. Putz, cara, eu fiquei tão assim, ao mesmo tempo chateado, mas assim, foi um alerta. Falei, opa, toda a minha história, de uma hora para outra, meio que, entre aspas, foi meio jogada no lixo. Não é Uhum. jogada no lixo, porque, claro, não deixa de ser um dos tripés ali, um alicerce, mas é aquele lance que é só um alicerce. Se Foi você não um. tiver uma rede social bombada, aí eles pediram desculpa, falaram, olha, infelizmente, mais para frente, se você tiver a sua rede social mais bombada, então, o que acontece? Nos últimos anos, eu venho tentando fortalecer as minhas redes sociais, Uhum. com posts, entendeu? Aqui e ali. Nada muito com ânsia de, ai meu Deus, pelo amor de Deus, Uhum. preciso, porque preciso. Porque assim, como eu te disse, eu já sou um cara maduro, já sei o que eu quero, já, Você vai, entendeu? você E vai fazendo. Foi um alerta, na verdade, para você melhorar, né? Só que assim, exatamente. você não precisa ter pressa também, né? Vai fazendo no dia a dia o que você vai fazendo. É tudo aos poucos, vou lançando. O importante é a gente ser autêntico. Como eu te falo, cara, desde os anos 80, eu sou um músico que eu tento buscar a minha assinatura tocando, Uhum. entendeu? Quando eu improviso, eu sempre procuro trazer a minha forma de tocar, a minha assinatura mesmo ali Uhum. no fraseado, nas minhas músicas, Eu nas eu músicas que eu percebi lanço, que. nos discos. Então, assim, eu gostaria de convidar todo mundo, cara, que está aqui nos vendo, quem vai ver depois, a se inscrever no meu YouTube, no meu Sim, Insta, com no certeza. meu, no meu Facebook, nas minhas redes, né, no meu TikTok. Miguel Uhum. Mega Oficial, são todos iguais. E Miguel Mega também Oficial. aderir o seu curso da Hotmart também. E também, exatamente, para depois também ter acesso mais rápido aos meus cursos da Hotmart. Porque aí está na bio, né? Esses links É. todos estão na bio, então fica mais fácil. Eu achei Mas legal. repetindo então, ó, todos os meus cursos são cursos para sempre, tá? É, Vitalício. assinou é para sempre, não é durante um ano, não precisa renovar. Eles Uhum. têm backing tracks exclusivas, tem tudo em PDF, tudo em tablatura para você poder tocar Top. junto, tá? Uhum. E todos os vídeos desse passo a passo. Olha que da Tem o de hora. improvisação do Inside ao Outside, que é em www.miguelmegacurso.com.br. E tem Uhum. um outro que é complementar a esse de improvisação, mas também é super extenso, também vitalício, também com tudo escritinho, Esses bonitinho. cursos já estão prontos ou eles têm aula, sempre aula nova? Não? Tá tudo pronto já. Esse de pentatônica é em www.pentatonicstretch.com.br, Uhum. tá? Eu acho legal o seu fraseado, que você fraseia diferente. Você não usa as escalas igual todo mundo usa. Você usa umas ideias Eu totalmente tento, cara, olha, diferentes. foi bom você tocar nesse assunto,
Eu costumo dizer, inclusive, o meu curso de improvisação, ele funciona sobre um tripé de informações, tá? Uhum. E é sobre esse tripé que eu trabalho normalmente. Uhum. E esse tripé é mais ou menos o seguinte: pentatônica, arpejos e modos. Que legal. Então é assim que eu trabalho, tá? Eu gosto sempre de mesclar o modo grego com pentatônica e com arpejos. Então o que acontece, cara? Quando eu penso em modo grego, não é só dos 7 modos gregos, porque eu penso nos modos da menor harmônica, da menor melódica e da maior harmônica também. Harmônica. E Então as tem menor pentatônicas, harmônica e maior e harmônica. as Menor pentatônicas também, melódica né? e os modos da escala maior. Então tem muita informação, Você entendeu? pensa também em pentamodal, né? Sim, pentas modais. Fora as escalas exóticas, escala de tons inteiros, escala dominante diminuta, Uhum. escala diminuta, entendeu? Tem muita escala, cara, tem muita coisa. E cada escala tem o seu campo harmônico, né? E o que eu Uhum. gosto é de perceber os acordes que eles são os acordes que são comuns, né? Que, por exemplo, cara, eu vou dar um exemplo, é um bom exemplo mais técnico, mas, por exemplo, você pega enarmonicamente, só dar um exemplo bobo, né? Mas o quarto grau da menor harmônica, ele é um acorde menor, mas ele pode ser meio diminuto e ele também pode ser diminuto. Então, olha Uhum. que barato. Ele pode ser menor com sétima, ele pode ser menor com sétima e quinta diminuta, ou ele pode ser diminuto, tônica, terça, quinta e sexta, quinta diminuta e sexta. Então imagina que você tem 3 acordes escondidos num acorde só. E essa que é a beleza da harmonia. E na hora que Uhum. você joga isso na melodia, putz, cara, aí é que a riqueza começa. É Aí é que a coisa verdade. começa a brincar, entendeu? Aí é que começa a ficar divertido. É porque aí você vai fazendo as sobreposições também, né? Exatamente. Que legal. Você estuda geralmente em cima de temas conhecidos, tipo do Real Book, essas coisas? Real book, pouco. Às vezes, tá? Uhum. Mas pouco. Uma coisa que eu gosto, cara, é de, às vezes, pegar um tema, às vezes. Por exemplo, hoje eu estava brincando sobre Menino do Rio. Olha, essa música é legal. Menino do É, Rio. Dó, Mi bemol diminuto, Ré menor, isso, Dó 7 mais, Mi bemol diminuto, Ré menor, Sol 7, né? 7. Ré menor, Sol 7, aí o Sol menor 7, Dó 7 mais, Uhum. desculpa, Dó 7, né? Aí o Fá maior, Lá bemol com sexta. E, cara, eu pego essa harmonia e aí eu fico brincando meio que na onda do Azato, sabe, do Matheus É Azato? isso. Fico brincando. Então, o Dó 7 mais eu fico brincando meio que na pentatônica de Dó. Aí, na hora do Mi bemol, eu fico fazendo os floreios em cima do Mi bemol diminuto. E, cara, e fica muito bacana. E aí você começa a conversar com a harmonia, né? Você começa a fazer a melodia conversando com os acordes. Olha quem entrou aí, um parceiro seu aí, ó, Mauro Hector. Opa, grande mal! Beleza? Pô, esse eu sou fã, cara. Sou fã. Pô, o Mauro, a gente começou junto, cara. A É, gente começou junto, o né? Mauro também tem um estilo próprio de tocar, né, cara? Ele Muito, muito. tem uma É isso que melodia. eu sou fã dele. Exatamente, que a gente estava falando Uhum. sobre você procurar a tua assinatura. Eu, Ele falou quando um eu grande vejo o abraço para você. Maurinho, quando eu vejo o Mauro tocar, eu vejo a assinatura. É, tem assinatura. Tanto que Eu- você vê, o Mauro, ele tem vários discos dele, né? Porque é um cara que Uhum. compõe, é um cara que busca assinatura, né? Uhum. E é canhoto. Aí, pra piorar, Pra piorar, ele é canhoto. O Wagner Silva, que toca Fusion, também é canhoto, mas toca como destro. os canhotos são embaçados. É, Canhotos são embaçados. é tudo torto. E o Mauro vai fazer também um podcast, está marcado aqui. Sim, eu vou estar aqui de olho Junto aí. com
prestigiando. No mesmo mês vai estar o Mozart Mello, no mesmo mês dele, vai estar Pô, o grande Michel Mozart, Leme eu tive aula com o Mozart, né? Sou super fã do Mozart, cara. e O Djalma Mozart é Lima. um cara que vira e mexe, eu estudo umas coisas do Mozart. Eu tenho a apostila do Mozart desde o IGT, da É década tudo de essa aqui, 80, cara. é tudo essa aqui dele, ó. Acho que era o blues, né? É Ele tinha um o- blues, que ele. Meu, várias coisas. Eu adoro. Meu, o Mozart é um cara que eu gosto muito, porque eu sou um cara muito matemático na música. Uhum. Eu gosto muito de dividir as coisas. Sabe aquela onda do Mozart de. Como é que ele chama? É de. A verticalização, não é isso que ele fala? A Acho que é a verticalização. verticalização, ele gosta muito da verticalização, né? Aí começa a empilhar tudo, os campos Começa, harmônicos. eu sou assim, cara. Você me dá, sei lá, você me dá um Ré com sétima, eu já começo a pensar. Esse Ré com sétima pode vir de um monte de lugar, cara. Verdade. Entendeu? É Ó, vertical. Eu já o, coloco na minha cabeça da onde vem esse Ré com você sétima. conhece o Opli K. Ele falou, oi, boa noite. Chegando atrasado, mas estou aqui. Opa! Eu, assim, de nome eu não estou conseguindo ver quem é, É, mas agradeço de coração. Grande mas é verdade, abraço. esquema Obrigado de, pela força aí. esse esquema de verticalizar é legal, porque você faz uma pilha de tudo que cabe ali, né? Exato, Fazendo cara. Hoje uma. mesmo eu lancei, pus lancei um vídeo das minhas aulas que eu tinha com o Jean-Marc, né? Não deixa de ser uma verticalização. É em cima de uma música, da parte A da música do Jeff Beck, Come Dancing, Uhum, que é um Ré menor 7 dórico, e um Si bemol 7 13 que ele é uhum. lídio com a sétima menor, né? Que vem da Fá menor melódica. Ah, sim. Então, o que eu faço? No Ré dórico, eu aplico arpejo de Ré menor 7, arpejo de Fá 7+, arpejo de Lá menor e arpejo de Dó 7+. Por quê? Porque ele é dórico, né? Vem tudo de Entendi. Dó maior. Aí, sobre o Si bemol, aplico os arpejos da Fá menor melódica. Fórmula melódica. Mas sobre É, as notas que formam o Si bemol 7. Então, eu aplico um arpejo de Si bemol com sétima, eu aplico um arpejo de Ré meio diminuto, eu aplico um arpejo de Fá menor 7+, e eu legal. aplico, você entendeu? E aplico um arpejo de Lá aumentado 7+. O Então si fica muito bemol, rico. o si bemol que você falou também é chamado de escala nordestina, né? Isso, Amigo. isso, é isso O, aí, cara. o Opri falou que assiste todos os seus vídeos. Opa! Obrigado, cara. Eu fico muito feliz quando a galera curte, sabe? E comenta, cara, porque hoje em dia é isso, né? Comentar, curtir, compartilhar, se der, cara, compartilhem trabalhos da galera que toca guitarra, da galera que lança coisas, né? Eu, no meu caso, eu lanço músicas, tenho trabalho instrumental, tenho os meus Uhum, trabalhos de instrucional, né? De, uhum, os meus cursos online. E tem uma coisa que eu também falo um pouco também, mas quem quiser ter aula comigo, manda mensagem. Eu também dou aula via Skype ou via aqui mesmo, pelo uhum. Instagram. Dá para fazer aula online, né? Não tem só os cursos que já são prontos, ou a aula presencial aqui. Eu também dou aula por Skype ou a plataforma que o aluno quiser, entendeu? Então, estou aqui para ajudar. Que legal. Ele falou que salvou e estuda sempre. Salvou e Bacana. estuda. Obrigado. Então, o polaco, cara, falou. Obrigado, obrigado. Falou que meus vídeos também são bons. Obrigado. Viu? O polaco, eu fiz com ele esses dias. Não sei se você sabe o polaco que dá aula no Souza Lima.
Claro, eu lembro do Polaco Oliva da antiga, cara. Ele falou comigo assim na live, igual você está falando aí. Ele falou assim, ó, eu dou aula online, gente, e às vezes o cara vem falar para mim, ele falou assim, eu não fico preso no preço, não. Ele falou, se eu ver que a pessoa não tem condições, eu falo, cara, dá 50 conto aí, tá bom. Eu quero é dar essa aula. Ele falou, não Cara, sabe importa. o que que eu faço? Eu não sei se você percebeu, mãe da Ele gostou videocacetada. também de cacetada da cadeira. É porque, na verdade, eu acho que eu sei quem está falando, é o Batera. Ah, é? É o Batera amigo meu, o Orlando, tá zoando aí. O- Eu mandei. A última live, rapaz, eu caí da cadeira, você acredita? Ah, tá. Mas A- só para complementar Essa essa história que cadeira você falou quebrou. do polaco, cara, que eu acho importante, eu acho o seguinte, pessoal, para quem está vendo ou para quem vai ver depois, cara, essa ideia, por exemplo, da Inglaterra, que eu falei, entendeu? Na Inglaterra eu tinha alunos de 1 hora e eu tinha alunos de meia hora. Cara, se Era você cobra, por exemplo, vamos dizer, se a tua mensalidade, vamos dizer, é R$ 400, vamos dizer que a tua aula seja R$ 100, R$ 100 uma hora de aula. Cara, se o cara só tem R$ 50, converso com o cara, pô, vamos fazer uma aula de meia hora, eu te passo o máximo de conteúdo nessa meia hora e depois vou passando material aqui. Mando dicas online, ó, vê esses vídeos no YouTube, ou eu mando umas backing tracks, ou eu mando umas xerox de material. Uhum. Sabe, cara, para quem quer, eu só tenho 50 conto. Cara, 50 conto é uma aula de meia hora, bora É, fazer, entendeu? Entra em é. contato, não tem O problema. importante é que está valorizando o trabalho, Pô, né? E obrigado, está se contendo com Maurão. informação. Maurão aqui, Mauro Hector. Ele Aproveita para falou, fazer a propaganda aí de que o Mauro vai estar aí no podcast também logo mais, isso, né? vai estar dia, tá marcado aqui. Ele falou, parabéns pela sua entrevista e a trajetória, Pô, né? eu Sua que trajetória é realmente. agradeço. O Mauro tem uma trajetória também. O Mauro, para quem não sabe, cara, quando eu voltei dos Estados Unidos em 97, eu era um guitarrista muito de hard rock e rock, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz como é que eu posso dizer? A minha transição para o jazz, né? Comecei a estudar bastante jazz. E o Mauro sempre estudou muito jazz. Então, quando eu voltei, eu cheguei a fazer umas aulinhas com o Mauro, cara. Fiz um Uhum. mês de aula com o Mauro, se não me engano. 1 mês ou 2 meses, só ele me falando sobre jazz, falando sobre o Real Book na época, Legal. Você falando um estudou com pouco ele, sobre a então? escala menor melódica, porque isso era uma obrigado aí que ele está falando sobre a minha guitarra Frankenstein aqui. Gostei muito da ideia. Mas, cara, naquela época, quando eu voltei dos Estados Unidos, em 97, eu era muito novo nessa linguagem do jazz. Então eu procurei ajuda e o Maurinho era um cara que a gente começou a tocar junto nos anos 80. E o Mauro sabia bastante esse dialeto, né, do jazz. Então eu peguei ali 1 mês ou 2 meses de aula com ele para ele me explicar mais ou menos como é que era essa linguagem um pouco mais do jazz, né? Então, assim, Uhum. cara, eu acho mó barato a gente fazer é, Aprender com o outro. esse intercâmbio, né, com amigos. O Maurinho é um cara que eu sou super fã até hoje, né, cara? Uhum. Ele lança música, é um cara que está sempre tocando, sempre lançando discos. Sou super fã, ele tem a assinatura dele, né? Então, Outro cara obrigado, fera Maurão. que, outro cara fera que entrou aí, o Rodrigo Ribeiro também, grande mestre de Ô, Indaiatuba. grande mestre, grande Rodrigo, sou fã do Rodrigo também, cara. Rodrigo Galera que tá aí, né? É a galera que tá aí há mais de 20 anos, né, cara? Eu tô aí é, eu já 40 anos, né, você já cara? é Matusalém já. Eu toco desde 85, a sério mesmo desde 85, junto com o Mauro. O Mauro também começou em 85. Mas É. eu comecei mesmo em 81, assim, brincando, arranhando o violão, assim, eu comecei em 81, já faz O, o, o Rodrigo 44 anos já. o Rodrigo passou por aqui também já no Já podcast. passou, né? Legal, cara.
E vamos fazer de novo, Rodrigo, marcar de É, novo. né? O, o Mauro Hector vai fazer dia 9 de abril agora. Bacana, Maurão. 9 de abril. Ele falou que é fã dos dois, ele falou. Ô, Pô, obrigado, Rodrigo. bacana. Eu também Eu sou sou. seu Grande fã Rodrigo, grande também. abraço, cara. Sou seu fã também. O Rodrigo Rodrigo. Vira e Mexe também tá mandando sempre umas dicas muito bacanas, sempre colocando uns vídeos muito bacanas É, dele, o trabalho dele. É, é, cara, é fortalecer isso, né? Trabalho autoral, uhum, dos livros que ele lança também, né? é, É, é complicado hoje em dia. A gente tem pouco espaço para mostrar o trabalho, né? verdade. Antigamente a gente mal ou bem tinha mais espaço. Pô, não precisa ir longe, né? Antigamente a gente gravava disco, antigamente tinha revista, pô. É. Guitar Player, Parece que, Guitar World, tinha. parece que hoje está mais fácil, mas ao mesmo tempo as pessoas não estão valorizando mais, né? E Exatamente, é antigamente isso que acontece. era mais difícil, você valorizava mais, você ia Ficou atrás, né? superficial, cara. Ficou tudo muito superficial. Superficial. Eu lembro que antigamente você pegava uma revista, que nem a primeira revista que eu comprei, foi uma cover guitarra que tinha o Kiss na capa, acho que era número 7. Aí, Caramba, cara, eu lembro. eu nem sabia o que era tablatura, não sabia nada, mas quando eu abri a revista, quem estava dando aula lá, nem sabia quem que era Mozart. O Mozart estava com a coluna de tríades, o Kiko Loureiro com a coluna, e só fera, mano. Tinha um É, cara que dava aula no. devia estar o Márcio Okayama, de repente, também, Não, não ainda é? não, Ainda ainda não não. estava? Fui lá no Tá, começo. lá no Mas começo. assim, É, eu tinha um lembro cara. dessas primeiras, meu. Eu lembro dessas Cara, primeiras. mas eu comecei a estudar aquilo ali, eu aprendi literatura com um amigo. Eu fui dar para ele a revista, ele falou, pega para você que eu não entendo nada. Ele falou, não, eu vou te ensinar. É assim. Aí ele me ensinou. Cara, eu aprendi tanto. Em 6 meses eu estava tocando, assim, em vista do que eu tocava, eu subi de nível absurdo, assim. E eu, Você vê? só com a Mas isso revista. é por causa do quê? De uma sementinha que estava ali na revista, que era uma coisa que a gente guardava com a gente. Cara, aposto que se você não tem essa revista até hoje, você ficou com ela um tempão, entendeu? Por Exato. quê? Porque você dava Eu tenho até valor para hoje. aquilo. Eu tenho mais de 300 revistas aqui. Eu também tenho, meu, eu tenho a minha coleção de Eu revistas tenho. de Guitar Player e Guitar World importadas até hoje. Eu também, eu Revistas de guardo. 87, de 88, 89, 90. Eu tenho revistas de 40 anos quase. É porque isso aí é relíquia, né, cara? E, em vez em quando eu vou Mas, lá, cara, não é só a relíquia, é porque ali tem informação de verdade. Sabe o que é, acontece hoje? Você olha um vídeo, um Reels, ai, que informação legal, bacana, legal, vou tentar fazer. Cara, você passa o dedo, você já nem lembra quem é o cara, porque, meu, é- é- a gente recebe litros e litros e litros de informação. Não dá nem tempo. Por isso é que eu fico um pouco assim, caramba, meu, hoje em dia o que vale é o tal do, do teu perfil, né? é O teu perfil o precisa ser bombado. Só que sabe qual que é Orlando. o problema? Tem muito cara que tem o perfil bombado e o cara não faz nada. O cara só mostra um conteúdo de tipo, olha, isso aqui é o pedal de distorção, esse aqui é o pedal de ganho, esse aqui é o pedal de volume e esse aqui é o pedal de tone. E o cara É, tem um pedal, e o cara tem um canal bombado, e o cara é conhecido por fazer review. Ah, é. legal, bacana, mas Ele falou aí a verdade, aí, o Orlando. É seu tá aí, Orlando. ó, o que ele falou. Galera quer equipamento, não é conteúdo. É, E, e o infelizmente. conteúdo, na verdade, é review de equipamento. A galera quer ver o equipamento. É. Eles não querem aprender a tocar. Eles não querem melhorar musicalmente. Pô, falar em Eles equipamento, querem o novo pedal da Strymon. falar em equipamento, mestre, eu comprei uns pedal aí, eu tenho, não pedal, pedaleira, né? Só que eu não consigo usar a pedaleira, eu fico aqui na minha sala, eu fico um pouco com elas, eu não gosto, cara. Eu gosto de usar plugado na caixa direto e o efeito do drive da caixa. Eu não É, gosto do equipamento de pedaleira, não sei por quê. cara, eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi com os anos que tudo é ferramenta. Uhum. Então eu vou te falar, cara, eu adoro
distorção de amplificador. Adoro quando o amplificador é bom. Eu adoro pedaleira analógica, tenho uma pedaleira analógica gigante, principalmente pedal de distorção, porque eu sou colecionador. Eu acabei de comprar um pedal agora da Wampler, cara, do Andy Wood. Sabe quem é o Andy Wood, guitarrista? Chama The Gearbox. Adorei o pedal, estou usando direto. Então, Mas só adoro pedal pedal analógico. Hã? analógico. Analógico. Mas eu também adoro pedaleira digital. Por exemplo, eu tenho uma pedaleira da TC Electronic que tem 20 anos. Ela é toda digital. Ela chama-se G-System. Cara, o Steve Vai usava ela. Tem um timbre bom. Ela tem um timbre maravilhoso, só que ela só tem timbre de modulação. Ou seja, distorção você não tem. Então ela tem o tipo um loop que você coloca os seus pedais analógicos. Então você tem ali 3 ou 4 entradas para você colocar os seus pedais analógicos, os seus pedais de distorção que você mais gosta, e ela tem os timbres todos de digitais, mas de modulação. Então é chorus, flanger, delay, reverbs. Então, assim, eu aprendi, por causa também de muito trabalho em estúdio, cara, que você precisa ter um máximo de ferramentas, né? Exatamente. Eu sempre usei pedaleira quando eu vou tocar, né? Fazer baile, essas coisas, que eu não faço mais, também só dou mais aula, né? Mas eu sinto que parece que o instrumento ele fica meio, não sei se eu não sei regular, não sei o que é, mas fica muito sem vida, parece que perde a vida. Pouco mesmo, cara. Eu vou te falar, em geral, pedaleiras eu também não gosto muito. Mas eu vou te ser sincero. Há uns anos atrás, eu tive uma Helix, sabe qual que é? Alex, como é que é isso aí? A Helix é uma top de linha da Line 6. Ela Sim. chama Line 6 Helix. Ela é gigante, ela é de chão mesmo, com vários botõezinhos. Você coloca os amplificadores que você quiser, ela é super top. Ela é muito boa, tá? Funciona, mas dá um pouco de trabalho para você regular tudo. Então eu sou mais daqueles mesmo do pedal analógico, cara. Eu gosto de ter um bom amplificador, que tem um bom clean, e aí o resto tudo eu faço na pedaleira analógica, que é do jeito que eu mais gosto. É legal. Tem a maioria dos guitarristas que tocam assim, instrumental ou com algum artista, eles gostam mais do analógico mesmo. É do jeito que eu mais gosto. Às vezes eu já vi os caras fazendo propaganda de pedaleira porque é endorse. Mas na hora que você vai do show do cara, os caras não usam. Sim. Na hora do show, o cara usa lá a pedaleira dele, lá toda analógica. Normal, é normal. Miguel, eu fico muito agradecido aí por você ter participado, tá? Se você quiser fechar com chave de ouro aí, mandar uma mensagem para quem quer ingressar. E antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta para você. E você pode mandar para a galera aí. Se fosse para você escolher o mundo tecnológico ou o mundo analógico de antigamente, qual que você escolheria? Bom, Scott, muito obrigado, cara, mais uma vez, pelo espaço, pelo convite. Você é sempre um cara super carinhoso também, sabe? A tua forma de ser é carinhosa. Eu nunca te conheci pessoalmente, mas pelo o teu jeito, online, as tuas palavras, a tua forma como você se refere, sempre muito carinhoso. Eu te agradeço muito. Você é um cara que sempre abrindo espaço para divulgar o trabalho da galera que tem trabalho, né, musical. Então, eu fico agradecido de coração pelo teu espaço, pelo convite a esse podcast, a quem participou, né, aí ao vivo, quem está ainda ao vivo e quem passou aí por hoje ao vivo e que mandou um abraço, e também agradecer a quem porventura depois assistir, né, assistir já em formato de vídeo, não em formato ao vivo, né? Então vamos lá. Eu vou finalizar com a minha mensagem, mas antes da mensagem eu vou responder a pergunta. Cara, pode me chamar de coroa, pode me chamar de velho.
eu vou optar pelo analógico. Sabe Tá. por quê, cara, que eu vou optar pelo mundo velho? Pelo seguinte, cara, eu vejo que hoje muita gente quer aparecer por aparecer. Ela não tem muito conteúdo, ela vai lá, e isso confunde um pouco a cabeça até do próprio mundo, polui um pouco. É gente sem conteúdo ali brigando por um espaço. E pô, as Exatamente. pessoas falavam, mas antigamente ficava tudo na mão das gravadoras, você ficava sempre correndo atrás daquele sonho da gravadora. É verdade, mas cara, a gravadora cuidava de você. A gravadora, Uhum. quando você assinava com a gravadora te gravava um videoclipe, a gravadora te dava uma grana de advance para você comprar bons instrumentos, para você Uhum. comprar umas roupas legais, para você virar um artista de verdade. Gravava teu Uhum. videoclipe, lançava o teu produto no mercado, é, colocava no mapa, entendeu? Então Uhum. havia um sonho, é verdade, era um sonho distante, mas hoje em dia, qual é o sonho? O sonho é de ter um canal bombado. É. E muitas vezes a pessoa que está fazendo o material, nem ela sabe o que ela está fazendo. Nem ela sabe direito se ela gosta daquilo. Ela É, só gosta do resultado. Eu preciso ter 10 mil seguidores. Eu é. preciso ter 20 mil É seguidores. que nem o, Ela nem gosta daquilo que ela está falando. que nem o rapaz falou, às vezes bomba mais uma queda da cadeira do que o conteúdo que você falou aí. Exato, você vê só. Eu vou É. ver se agora, na hora que eu for desligar, eu tropeço aqui, dou um. Tropeço aqui para ver se vira uma videocassetada. Bom, Scott, muito obrigado, cara. Só para finalizar, eu gostaria de mais uma vez frisar, cara, que ultimamente, eu tenho me dedicado mais à minha parte como músico instrumental, lançando os meus trabalhos instrumentais de forma de single. Eu já nem estou lançando mais CD, agora eu lanço um single e estou lançando por aqui mesmo. Lanço no meu YouTube, lanço por aqui no meu Instagram, no meu Facebook, no meu TikTok. Então, cara, eu peço para as pessoas que curtem o meu trabalho, que curtam, que comentem, que compartilhem e que se inscrevam nas minhas redes sociais, Miguel Mega Oficial, tá? Aqui no meu Instagram tem os meus cursos online, tanto o curso de improvisação, que é o www.miguelmegacurso.com.br, quanto de pentatônica, que é www.pentatonicstretch.com.br. Ambos têm o link na bio, no meu Instagram, no meu YouTube, nas minhas redes. Então vão lá, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Se possível, entrem em contato para ver se curte pelo menos a página lá dos meus cursos, para ver lá tem mais ou menos detalhado o meu trabalho lá em termos de cursos. Quem quiser ter aula comigo de uma forma remota por vídeo, também é só mandar mensagem, tá? Uhum. Tiver com pouca grana, a gente faz, como eu já falei aqui, né, aulas de meia hora, cara. Eu mando conteúdo em meia hora, a gente fecha um pressão, mandem mensagem. Ou quem tiver interesse em ter aulas completas, mesmo de uma hora, seja presencial, que estiver aqui na Baixada, ou seja online aqui, né, por alguma plataforma, a gente fecha, entendeu? Agradeço quem curte o meu trabalho e até a próxima, cara. Muito obrigado, Scott. Uma boa Opa, noite eu que e agradeço. agradeço por essa conversa despojada e Foi gostosa e muito bom. que todos fiquem com Deus e tenham uma excelente noite. Igualmente, mestre. Obrigado a todos que participaram aí, né? Entrou grandes mestres para assistir aí. E obrigado, acho que é o Orlando que falou parabéns para vocês que proporcionaram uma boa conversa. Obrigado. E falou para você não cair, não. Você não cair, não. E aí, obrigado mesmo. Então, Obrigado. então sigam o mestre aí, Miguel Mega, nas redes sociais. E fiquem por dentro aí. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Muito obrigado. Vai para o YouTube também, tá? Depois eu te mando o link. Obrigado. Grande abraço. Boa noite a todos. Abração. Obrigado, tamo junto.